Vamos deixar um pouco o preconceito de lado e analisar o THC, a molécula mais psicoativa do cannabis. Ela atua, pessoal, como um relaxante muscular e anti-inflamatório. Dentre outros benefícios, produz efeitos anticonvulsivo, antidepressivo e anti-hipertensivo. Olha quanta coisa! Além de ser usado também como um analgésico no tratamento para aumentar o apetite. O THC também tem representado uma revolução na geriatria, já que aumenta a produção de proteínas sinápticas e a velocidade neural. No vídeo de hoje, nós vamos explorar um assunto bem delicado, o uso medicinal da maconha no Brasil. Então, prepare-se para uma jornada repleta de informações valiosas. Eu sou Tânia Rodrigues, psicóloga, estudante de medicina e apresentadora do canal Dicas da Doutora Tânia. Conforme o neurologista Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, existem indícios do emprego do cannabis, cujo cultivo teve início nas montanhas do Himalaia, no tratamento de câncer de uma mulher siberiana que viveu há cerca de 2.500 anos. A cannabis possui aproximadamente 500 compostos relevantes para a medicina. O impacto dela na saúde humana só pode ser equiparado com a penicilina, devido às suas habilidades de combater bactérias e a sua eficácia no enfrentamento de diversas enfermidades, assim afirmou Ribeiro. Era comum encontrar medicamentos à base de cannabis em farmácias e artigos científicos na primeira metade do século XIX. Naquela época, já demonstravam os efeitos benéficos do cannabis medicinal. A planta só começou a ser estigmatizada entre as décadas de 1910 e 1930, com uma forte propaganda negativa. Nós tivemos 100 anos de publicidade adversa e, por outro lado, glorificando o álcool e o tabaco. Assim afirmou o neurologista. Na medicina tradicional chinesa, utiliza-se a maconha há milhares de anos para tratar uma variedade de condições como a dor, a inflamação, problemas gastrointestinais e distúrbios do sono. A planta é frequentemente consumida em forma de chá, infusão ou misturada com outros ingredientes medicinais. Já na Índia, a maconha é usada há séculos como um componente essencial na medicina ayurvédica. É empregada para tratar problemas digestivos, insônia, dores de cabeça e doenças nervosas. Além disso, é comum no preparo de uma bebida chamada bhang, que é consumida em ocasiões religiosas e festivas. Os povos indígenas na América do Norte já faziam uso da maconha para fins medicinais muito anos antes da colonização europeia. Utilizavam-na para tratar dores, inflamação, cólica menstrual e problemas respiratórios, geralmente através de infusões ou cataplasmas. E em várias regiões da África, a maconha tem sido usada há séculos como remédio para tratar a malária, febre, dores de cabeça e outras doenças. A planta é comumente consumida em formas de chá e fumada para o alívio dos sintomas. Embora o uso da maconha medicinal seja praticado por diferentes culturas, é importante lembrar que a legalidade de aceitação varia de acordo com o país e as leis locais. Com a recente conscientização sobre os benefícios terapêuticos da cannabis, mais países estão começando a legalizar o seu uso para fins medicinais e desenvolver diretrizes e regulamentações específicas. Os dois compostos ativos, pessoal, mais conhecidos e estudados da maconha são o THC, que é o tetrahidrocannabidiol, e o CBD, que é o canabidiol. Esses compostos interagem com o sistema endocannabinoide do corpo humano, que desempenha um papel importante na regulação de várias funções fisiológicas, como o humor, o apetite, a dor e também a resposta imune. O THC é o principal componente psicoativo da maconha. Ele é responsável pelos efeitos eufóricos e alterações na percepção e cognição. Ele se liga principalmente aos receptores canabinoides CB1, que estão presentes nas áreas do cérebro envolvidas em funções como a memória, o aprendizado, a coordenação motora e a percepção de dor. E ao se ligar a esses receptores, o THC ele altera a liberação dos neurotransmissores e afeta diversas funções cerebrais. Além dos efeitos psicoativos,
O THC também tem propriedades terapêuticas, como analgésicas, anti-inflamatórias e antieméticos. No entanto, o uso excessivo do THC pode levar a efeitos colaterais indesejados, como ansiedade, paranoia, taquicardia e diminuição da concentração. Já o CBD é outro canabinoide importante e presente na maconha, mas ele não possui efeitos psicoativos como o THC. Em vez disso, gente, ele é conhecido por suas propriedades terapêuticas e neuroprotetoras, sendo utilizados em tratamentos de diversas condições, como a epilepsia, a ansiedade, a inflamação e a dor. O CBD tem uma interação mais complexa com o sistema endocannabinoide. Ele se liga fracamente aos receptores CB1 e CB2, mas também interage com outros no cérebro e no sistema nervoso, como os receptores de serotonina e vaniloide. Essas interações podem ajudar a modular a liberação de neurotransmissores e a atividade neural, resultando em efeitos ansiolíticos, anticonvulsivos e analgésicos. E além disso, o CBD pode atuar como um antagonista do THC. Então ele vai diminuir os efeitos psicoativos e potencialmente reduzir os efeitos colaterais associados ao consumo da maconha rica em THC. A extração dos compostos ativos da planta de cannabis, como o THC e o CBD, pode ser realizada através de diversos métodos. Esses métodos visam isolar e concentrar os canabinoides e outros compostos de interesse, como terpenos e flavonoides, a partir da matéria vegetal. Recentemente, países como os Estados Unidos, o Canadá, o Israel têm expandido a legalização e o uso medicinal da maconha. No Brasil, o uso medicinal começou a ganhar força nos últimos anos. Em 2015, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a importação de produtos à base de canabidiol. Mas foi só em 2019 que a agência regulamentou em si e registrou a venda do medicamento à base de cannabis em farmácias. Só que, apesar dos avanços, ainda há muitos desafios a serem enfrentados. O processo de importação de medicamentos à base de cannabis é muito burocrático e muito caro, tornando o tratamento inacessível para muitos brasileiros. Além disso, a falta de conhecimento médico, estigma social e temor sobre a facilitação do uso ilícito da substância ainda são barreiras que precisam ser superadas no nosso país. As pesquisas científicas e os avanços no campo da maconha medicinal têm crescido exponencialmente nos últimos anos. Estudos têm investigado os benefícios terapêuticos dos canabinoides presentes na planta, como o THC e o CBD. Essas substâncias têm se mostrado promissoras em diversas áreas da medicina, como nos tratamentos de dor crônica, epilepsia, esclerose múltipla e doenças neurodegenerativas. No entanto, existem limitações e possíveis inovações futuras que merecem atenção. Apesar dos avanços, a maioria das pesquisas sobre a maconha medicinal ainda estão no estágio inicial, sendo necessário mais estudos clínicos para afirmar a eficiência e a segurança dos tratamentos à base de canabinoides. Outros estudos apontam para efeitos colaterais relacionados ao consumo da maconha medicinal, como sonolência, tontura e aumento do apetite. E além disso, o uso crônico da maconha pode levar à dependência e, em alguns casos, agravar problemas de saúde mental. Já no campo dos avanços, vale citar o desenvolvimento de canabinoides sintéticos e modificação química de compostos naturais que podem levar à criação de medicamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. A pesquisa nessa área tem potencial para expandir ainda mais o campo da maconha medicinal. Já o estudo do genoma da planta de cannabis e a aplicação de técnicas de biotecnologia podem permitir a criação de plantas geneticamente modificadas com perfis específicos de canabinoides. Isso pode facilitar a produção de produtos medicinais padronizados e com menor impacto ambiental. Em resumo, gente, a pesquisa e os avanços na área da maconha medicinal têm mostrado resultados promissores, mas ainda tem muitas grandes barreiras a serem superadas. A opinião médica com cannabis varia.
e a aceitação da maconha medicinal está em constante evolução. Existem médicos que apoiam o uso da planta para fins terapêuticos, enquanto outros ainda têm preocupação e dúvidas sobre a eficácia e segurança desses tratamentos. No entanto, é importante destacar que, nos últimos anos, a opinião médica sobre o uso do cannabis tem se tornado mais favorável, à medida que surgem estudos científicos mostrando seus benefícios potenciais. E apesar desses possíveis benefícios, alguns médicos ainda têm preocupação quanto ao uso do cannabis, principalmente em relação aos efeitos colaterais, ao potencial de dependência e às interações medicamentosas. Além disso, a falta de estudos clínicos de larga escala e a ausência de padronização dos produtos à base de cannabis também são fatores que contribuem para a sua opinião médica diversificada. A cannabis medicinal já é uma realidade em diversos países, como Alemanha, Israel, Canadá, Argentina, Chile, Colômbia e até o Uruguai. Vários outros também. Nos Estados Unidos está legalizada em 36 estados. A cannabis é remédio há milênios e todos os seres humanos possuem substâncias semelhantes às da planta no seu próprio organismo, tendo em vista o nosso sistema endocannabinoide. De acordo com Siddhartha Ribeiro, a descoberta revolucionária se deu em 1965, quando um pesquisador israelense isolou o elemento delta-9, tetrahidrocannabinol. Hoje em dia, muitos médicos reconhecem que a cannabis pode sim ser útil no tratamento de diversas condições, como: primeira, a cannabis tem sido utilizada como analgésico, especialmente para pacientes que sofrem de dor crônica e neuropática e que não respondem bem a tratamentos convencionais. Depois, estudos têm demonstrado que o cannabis pode ajudar a reduzir a espasticidade e melhorar a qualidade de vida de pacientes com esclerose múltipla. Em terceiro lugar, o cannabis, especialmente o canabidiol CBD, tem demonstrado efeitos antiepilépticos em alguns pacientes, particularmente aqueles com síndrome rara e resistente a tratamentos convencionais. Em quarto lugar, a cannabis tem sido utilizada como antiemético para aliviar náuseas, vômitos em pacientes submetidos à quimioterapia. Na quinta posição, a cannabis pode ajudar a estimular o apetite e combater a perda de peso em pacientes com doenças graves como HIV e câncer. Sexto lugar, no tratamento do câncer, ajuda na mitigação dos efeitos adversos da oncoterapia e evidências recentes mostram uma boa sinergia entre o tratamento tradicional do câncer com canabinoides, ou seja, várias enfermidades podem ser tratadas com cannabis. Algumas fora dessa lista são tão importantes quanto, como por exemplo, autismo infantil, carcinoma, distrofia, glaucoma, depressão, encefalopatia, esquizofrenia, fibromialgia, paralisia cerebral, pessoal, o Parkinson, retardo mental, entre outras diversas enfermidades. O futuro do uso medicinal da maconha no Brasil, ele é incerto, mas ele também é promissor. Com a expansão da pesquisa científica, mais profissionais da saúde estão reconhecendo os benefícios do cannabis e, além disso, grupos de pacientes e ativistas têm pressionado por mudanças na legislação e o acesso que facilite o medicamento. Hoje, pacientes que desejam plantar precisam de autorização judicial ou recorrer à importação de medicamentos caros, mas já é uma realidade para quem precisa de um tratamento contínuo. Quem quiser saber mais como substâncias controladas são usadas no meio científico, recomendo uma série da Netflix apresentada por Michael Pollan, chamada Como Mudar a Sua Mente. É muito interessante, vocês vão gostar. E aí, o que você achou desse panorama sobre o uso da maconha medicinal no Brasil? Vocês acreditam que a maconha deve ser liberada para uso medicinal? Deixe as suas opiniões aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Beijos e tchau, tchau!